No episódio anterior, vocês viram um passeio por Angra dos Reis e também o nosso encontro com a tripulação do veleiro Valkyria. Nesse episódio, fomos conversar com uma decoradora especializada em barcos e pegamos várias dicas de decoração náutica. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Que tal trazer aquele conforto de casa para dentro do barco, hein? Dicas de decoração para você deixar a sua embarcação impecável, bonita e de maneira prática. Eu tô aqui numa Solara, numa lancha 38 pés, 38 HT. E a Rúbia, da Ruby Decor, que cuida aqui toda dessa parte do interior das lanchas, vai dar várias dicas pra gente, desde como arrumar a cama até utensílios para usar dentro de uma embarcação. Então vamos começar aqui, eu quero mostrar um pouquinho da lancha para vocês. Aqui a gente tem uma praça de popa, né? Que cabem, acredito que umas 6 pessoas, fiquem confortáveis aqui. Embaixo a gente tem uma sala que tem mais uma televisão aqui. Aí aqui a gente tem uma cabine de casal. Olha só que espaçoso. Tá vendo? São detalhes que você faz na decoração. Uma manta, uma coxa, um travesseiro que já dá toda a diferença, todo o toque. Aí aqui a gente tem um banheiro. Olha só que bem otimizado o espaço, ó. A gente tem até um box aqui. Olha o detalhe do piso, que bonito. Olha, o que eu acho muito legal é esse tecido na parede, fica muito legal na embarcação também. Dá um ar bem moderno. O tapete, que é fácil também, você pode remover ali, ó. Você retira, você pode lavar. E aqui fica o camarote principal, né? Olha aqui, que lindo, olha. Eu tô aqui com a Rúbia, da Ruby Decor, e ela que vai dar todas essas dicas para arrumar a cama. E eu confesso, para mim o mais difícil é arrumar a cama do veleiro. Fica tudo amarrotado e sobe em cima da cama. Então, vamos lá, a Rúbia vai dar todas as dicas. Rubem, então conta pra gente o que assim, quais são os pontos, os itens que a gente tem que ter na cama, no enxoval, para deixar aquela cama sempre bonita, sempre organizada. O que essa cama compõe? O cliente escolheu um jogo lençol, esse aqui tem um jogo lençol de baixo e tem esse de cima, que tem a vira. A gente coloca essa vira bem aparente para aparecer bem decorativo. Tem um festonê duplo na cor Fendi. A gente coloca os travesseiros 50 por 70, né? Bem fofinho, bem gostoso, confortável, combinando a fronha com esse festonê. Faz essa composição do jogo. E aqui a gente colocou uma almofada. Essa almofada, ela não é 100% linho, até porque o ambiente marítimo não é legal colocar o linho. Fizemos um bem-vindo ao bordo, né? Uma decoraçãozinha aí para dar um charme. E essa coxa aqui, conta pra gente. E essa coxa, que é? Ela é 100%
Elas têm 50% de algodão e 50% Na verdade, essa aqui é sintético. uma manta, né? É uma manta Uma de manta. lã. Além de ser decorativa, ela se torna para cobrir, né? Cliente que não quer um volume de cobertor, essa é uma manta prática e decorativa ao mesmo tempo. E essa coxa, né? Na verdade, essa coxa que a gente tem aqui, A colcha não branca, enruga, né? Parece que ela não amassa tanto, não, né? ela é de microfibra, tá? Ela é justamente para isso, para que não amasse, que seja prático, que lave e já coloca diretamente na cama sem precisar passar. E ela, eu não coloco ela com elástico, até porque quem quiser dormir com ela consegue dormir sem precisar dessa mantinha de tricô. E assim a cama fica bem composta e fica bonita. Agora me conta o pulo do gato. Eu quero saber o pulo do gato. Eu quero aquela dica ouro, assim, para deixar a cama organizada. Porque assim, no dia a dia, né, a gente dorme na cama e aí a dificuldade pela manhã de deixar aquela cama bonita, organizada, arrumadinha. E aí você vai me contar aqui qual que é esse pulo do gato pra a gente deixar aquela cama que parece que assim ninguém nem dormiu na cama. Cama de hotel. Cama de hotel. Bom, gente, essa cama, ela é sextavada, ela tem vários cortes, cama de proa é assim, normal dos barcos, né? E o que eu faço? Eu não coloco sob medida justamente assim o lençol de baixo, porque é ruim depois, ela pode diminuir o tamanho, o cliente vai ter dificuldade, ou o dono do barco ou da casa vai ter dificuldade como colocar os encaixes do sextavado. Então aqui embaixo fica um jogo de lençol, um lençol de baixo, tá? Aí eu coloco a colcha por dentro. A colcha também, ela não tem elástico, é uma colcha com tamanho que caiba totalmente no espaço do colchão. Eu faço toda essa entrada aqui, normalmente o colchão de barco é fino. Eu faço toda essa entrada aqui, dou sempre uma esticada. Ó, encaixo bem, para que o barco a cama fique arrumadinha e esticadinha. Aí, o que você faz? Essa aqui é a melhor das dicas, é a dica de ouro. A grande maioria das pessoas adoram, tá? Eu acho que é prático para barcos pequenos, para barcos que tem essa cama sextavada. Barcos maiores a gente acaba não fazendo isso, mas assim, essa dica é de excelência para quem tem um espaço que não consegue circular na cama, tá? Eu faço uma dobra de lençol, né, do lençol de cima, que já tá a vira dele. Eu faço uma dobra bem grande. Eu coloco ele aqui, esse lençol aqui não é dessa cama, mas só para fazer uma demonstração. A gente coloca ele bem esticadinho, tá? Encaixa nas laterais, no caso, outro tamanho encaixaria. Ele tá dobrado. Vocês entenderam, né? A dobra do lençol, olha aqui, vou até me jogar aqui na cama. Você dobra ela mais ou menos umas 4 partes, esse lençol, e você deixa aparecendo só essa parte aqui decorativa do lençol aqui em cima. Então você colocou por cima da coxa. Então você lembra, embaixo tá o lençol montadinho direitinho, você jogou essa manta por cima e aí você colocou essa dobra aqui por cima, para dar a impressão que é o lençol mesmo da cama que tá aqui por cima. E aí, agora, a Rubia vai contar pra gente como tirar esse amarrotado, deixar isso aqui mais passadinho, sem precisar usar o ferro. Esse lençol tá esticadinho da melhor forma possível, tá amassado. Dormiu, amarrotou, a gente pega essa solução aqui. Digamos que eu coloquei 100 ml de água. Eu coloco 50 ml de álcool líquido e um pouquinho só de amaciante. Tem gente que às vezes coloca até perfume para lençóis, dependendo da fragrância. Tem gente que não gosta do cheiro amaciante. Boto no borrifador normal, tá? Até para essa época do coronavírus isso é bom, que higieniza. Tu aperta e borrifa. O que ele faz? Ele hidrata o fio. Hidratou o fio, jogou o líquido, passa a mão. Vocês veem? Olha esse amassado bem aqui, ó. Vou molhar ele e vou esticar.
Gente, é incrível. Sai o amarrotado do lençol. Fora o cheirinho que fica de lençol limpo. Olha que super dica. É assim, a Rúbia vai ficar muito úmido. Tem muita gente que deixa o ar-condicionado ligado. E tá no barco, né? Deixa uma janelinha aberta. Ó, tá vendo? A janela tá aberta, aqui a vigia tá aberta. Então, você passou esse líquido aqui, o lençol estica. É imediato. É incrível. Já tá com cara Olha só. de lençol passado a ferro. E ainda tem gente que ainda passa um pouquinho ferro. E aí fica perfeito, fica bem esticadinho, como se tivesse saído lá da lavanderia. Que dica, hein? Essa dica vale ouro, Rúbia, vale ouro. Porque, olha, você vê, você colocou aquela parte, aquela dobra em cima, né, da coxa, parece que é a cama mesmo, né, aquele lençol que você tá usando. E aí você pega essa mistura, essa solução, que é 100 ml de água, para cada 100 ml de água, 50 de álcool e um pouquinho só de amaciante. O cheiro que tá de lençol limpo, de cama, né, recém-colocada, olha, e ficou, desamassa, né, incrível, muito, incrível. Uma dica ótima. Então, travesseiro, também tem a marca da cabeça tal, mas assim, a pluma dentro desse travesseiro, quando a gente deita, ele fica com a marca, ó, eu colocando a mão aqui, ó, ele fica com a marca da cabeça. Então eu insisto muito que quando as pessoas vão arrumar a cama, o travesseiro não volta sozinho, tem que dar aquela boa amassada nele, uma boa sacudida, olha só, arrumar a fronha para ficar certinho, ajeitado. Por isso que é bom ter lençol de bons fios, que a partir do momento que tu dá uma ajeitada, dá uma hidratada para ele ficar arrumadinho, ó, ele fica encorpado e ajustado. A dica é essa mesmo, né? Os fios do lençol tem que ser pelo menos o quê? Uns 400 para cima. 400 Além da fios durabilidade, ele fica bem arrumado na cama. Olha aí. Aí agora você joga também a mesma solução. Também o líquido. Dou uma desamassada. Ó. Coloco no lugar. Dou aquela ajeitada em todas as pontas para ele ficar organizado, uma cama bonita. Nesse caso aqui não precisa daqueles 4 travesseiros, bastam esses 2 aqui. Tudo depende do cliente, porque o cliente às vezes ele quer, ou quem dorme na cama, quem né? dorme, Não é o cliente, exato. né? Eu gosto, por exemplo, de 4 travesseiros. Na minha cama tem 6. Tá vendo? Ficou a dobra ali. Aí ela colocou os travesseiros ali, jogou mais um pouquinho desse líquido pra tirar o amarrotado. E aí, o que você coloca pra finalizar? Uma almofada? Aí, pra dar um charme, eu coloco a almofada na frente com bem-vindo ao bordo. E olha como ficou linda a cama, olha só. Então tá vendo essa manta que colocou por cima do lençol? Essa coxa, aliás, essa mantinha aqui que vem e faz só uma composição que ela combina também com a dobra dos travesseiros. E para finalizar, uma almofada com uma mensagem super legal. Olha, uma outra opção também, ó, você pode fazer as almofadas com uns dizeres, né, Rúbia? Esse aqui é tirado de uma música do Tim Maia, Ter um Sonho Azul, azul da cor do mar, então tudo a ver com o barco, né? É isso que a Rúbia falou, uma coisa muito importante que eu também sempre prezo, é o conforto, né? É trazer aquele conforto de casa para dentro do barco. Você tá mudando, por exemplo, você que tá mudando o seu estilo de vida, quer viver num barco, essa parte do conforto é muito importante, porque assim, senão você cansa, você não começa a não ter prazer naquilo, né? De estar dentro do barco. E o intuito não é esse, é ter mais qualidade de vida, né? Então, assim, o conforto realmente é um ponto que tem que ser tratado com muito carinho. Com certeza. Conta pra gente, assim, na sala, né? As almofadas, o que a gente pode colocar que dá um ar bonito de decoração, mas que seja, assim, prático, né, Rúbia, no dia a dia? Isso. Muita gente pergunta assim, Rúbia, eu não queria colocar aquele tecido acrílico para área externa dentro do meu sofá, eu quero trazer um conforto. Então assim, ó, eu evito o algodão, porque o algodão, ele tende a bolorar mais, ele tende a estragar mais o ambiente marítimo. Então uma composição com a mistura de poliéster faz com que a gente tenha o toque gostoso do tecido e
a durabilidade do material. Esse caso aqui, ó, a gente tem esse veludo, que é um veludo que tem um toque muito gostoso, tá? Aqui tem uma mantinha, um enchimento siliconizado para poder evitar também o mofo. E traz o conforto, praticidade e durabilidade. O veludo, ele não dá bolor? Ele não esse mofa? não traz porque ele tem a mistura. Ah, olha só. Então que não tem só o interessante. algodão que traz essa boloração, né? Uhum. E é isso. E você tinha falado do algodão também, que você não gosta muito do algodão, porque o algodão encolhe. É, além de encolher, ele traz também esse bolor, ele mancha mais rápido. Se tu pinga alguma coisa aqui no tecido, ele é ruim para tirar, é ruim para lavar. Já o que tem a mistura de poliéster, tu pode se encostar até úmido. Sabe? Encostando úmido não vai danificar o produto. Pode lavar com mais frequência, enfim. Então você acha assim, poucas almofadas, mas umas almofadas com de repente com uma estampa legal, Exatamente. né? Um tecido que seja prático, né? Quer usar algodão lavar. dentro? Ah, que é mais bonito aquilo, eu gostei. Traz uma lombar, traz uma mais conceito, por exemplo, aqui a gente usou cores neutras, né? Seguindo, e aqui a gente usou uma estampada para dar uma luz para decoração. Tá vendo? Vocês viram aqui, ó, uma sala aqui, né, da parte de baixo aqui de dentro do barco, mas você vê 3 almofadas bonitas, né, que já deram um toque super legal, o tecido que também não amassa, né, que isso é importante também para deixar o barco sempre bonito. Rúbia, conta pra gente das toalhas, né? Como é que a gente faz, né? Porque assim, no barco, lá no veleiro, a gente não tem não tem máquina de lavar roupa, né? A facilidade de estar lavando toda hora uma toalha, né? A gente acaba acumulando para depois ir lavar. Que tecido, que toalha, como é que a gente faz para ter um jogo de toalhas assim, sempre bonito, né? Sempre arrumadinho. Tá, ó. A toalha, no meu caso, eu acabo colocando em algodão porque a toalha ela seca. Então é um produto que tu vai lavar, não é igual a almofada que vai lavar e vai danificando porque ela é decorativa. A toalha é uma utilidade, então tem que ser algodão e tem que secar e tem que ser gostoso a secagem dela. Então assim, eu costumo não colocar uma toalha muito grossa, ok, com uma gramatura boa, ela tem que ter uma gramatura boa, porém não muito grossa. Para barcos menores eu acabo colocando umas toalhas menores, para barcos maiores eu acabo colocando toalhas maiores por causa do espaço. E a dica é usar sempre um cesto de corda náutica. Bota lá tudo dobradinha em rolinho, que não ocupa espaço. Ah, isso é legal, gente, para otimizar o espaço, porque realmente, ó, uma coisa que falta espaço é armários dentro do barco. Exatamente. Então, manter elas assim, ó, guardar elas assim enroladinhas, olha. E aí você coloca um cesto, né? Coloca dentro do cesto, coloca disponível na sala, ou na própria popa, ou na proa, onde o teu visitante tiver, para tirar a toalha e não ficar pedindo para marinheiro, pro dono do barco. Então isso é super prático. Lá não rola marinheiro, né, gente? Porque quem mora no veleiro tem que fazer de tudo um pouco, né? O pessoal que tem lancha que acaba tendo marinheiro e tal, mas a gente no dia a dia tem que ter coisas práticas mesmo, né? E otimizar espaço, porque o nosso espaço realmente é limitado no barco, né? Então essa dica de deixar as toalhas sempre enroladas, colocar num cesto é bem legal. E a gramatura, vocês viram da toalha, tem que ser, né, uma toalha que realmente enxugue bem, né, e de algodão, então faço lavar, faço secar e aí fica sempre tudo bem arrumadinho. Aqui a gente costuma fazer o bordado com a identificação das embarcações, né? Aí bota o logo, alguns tem desenho, nesse caso tem um símbolo que é de uma empresa. E aliás, deixa eu falar de bordado, né? Porque a Rúbia que fez aquele bordado das toalhas no barco pelo mundo, que ficou lindo, maravilhoso, de um capricho, de um cuidado, foi muito legal mesmo. A gente sempre tem de dar umas dicas pro cliente da cor, combinando com a decoração, com o costado do barco, então é tudo muito particular, né? E a outra dica é a gente bordar a numeração. Por exemplo, eu tenho 10 toalhas, de 1 a 10, de 1 a 8, tu coloca a numeração bordada pequenininha aqui, que no caso de você a gente colocou uma bandeirinha. Foi a bandeirinha do Brasil. Exatamente, a gente coloca a numeração, porque cada pessoa que estiver visitando o barco, ela usa o dia inteiro aquele número. Ela é responsável pelo... Eu estou no barco, usei o número 1, eu vou ser responsável pela toalha número 1.
Olha, que organização, hein? Tem que ter uma linguagem dentro da embarcação, porque senão vai virar bagunça. Ó, eu já tenho a minha da bandeirinha do Brasil. A do Freire a gente ainda não escolheu, mas a gente vai colocar uma... Vamos botar a bandeira da Itália pro Freire. Então vamos falar um pouquinho sobre os utensílios que a gente pode ter na cozinha, né, principalmente, né? Eu procuro evitar realmente pratos de vidro, copos, mas também eu não gosto de abrir mão de não ter um jogo de pratos bonito, de copos, de taças, né? Principalmente para tomar um vinho, um prosecco. Então a Rúbia vai contar aqui pra gente que tipos de materiais hoje, o que a gente pode estar usando na embarcação, ou até mesmo em casa, né? Para quem não quer evitar, ou tem criança, né? Às vezes o cuidado de não ter às vezes um copo de vidro que a pessoa se machuque. O que a gente pode estar usando, Rúbia? No meu caso, eu adoro uma mesa posta, adoro uma mesa arrumada, né? Eu mesmo sozinha faço meu jantar, meu almoço, café da manhã, a minha mesa é sempre organizada. Só na correria, às vezes, que a gente dá uma figurada, mas no normal o que eu gosto é de um prato colorido. Esse prato aqui, no caso, é de melamina. É um prato que no chão, jogou, caiu, não quebra. Isso serve para segurança de piscina, é segurança de barco. O barco, a gente sempre pode acontecer alguma coisa de aparecer uma onda a mais e balançar e cair, e isso pode acontecer um acidente. Então, melanina. Rúbia, tinha só os brancos. Hoje a gente tem colorido, tem com arabesco, tem com cores. Hoje a gente tem muita variedade de materiais, né? Principalmente assim, na Europa a gente vê muitos designs, né, diferentes, né, cores, variação de cores. Então dá para ter realmente um conjunto de pratos, de louça bem bonito, sem ter esses problemas de quebrar. Outro caso, isso aqui parece vidro, policarbonato. Essa aqui é uma taça de vinho, tem taça de champanhe, tem água, long drink, tem taça de gin tônica, agora entrou no mercado. Então assim, olha, caiu, não quebra também. Tomar o meu vinho, ó, sem ter a preocupação de quebrar. Olha só que legal. Uma coisa que eu gosto muito, Rúbia, é fazer minhas refeições na parte externa do barco, né? Então eu acho que a gente aproveitar a área externa, o visual que a gente tem, né? Até porque nosso quintal muda a todo dia, é um quintal diferente. Então, me conta o que a gente pode fazer, assim, uma arrumação bem prática, né, no dia a dia, para manter uma mesa bem bonita, bem arrumada. Então, uma noite de lua, um dia ensolarado, a gente sempre para na popa do barco. Então, na nossa área externa, onde bate aquele ventinho gostoso. Então, monta uma mesa com... Esse caso aqui, a gente montou uma mesa assim, desejando muita coisa boa. Aqui no caso tem gratidão, tem alegria no guardanapo. Vou levantar aqui para melhor ver. Aqui tem um guardanapo de linho. Tá? No caso, o guardanapo pode usar, que ele vai ser lavado toda vez que usar. Então, não tem problema de encolhimento e de resistência do material. Né? Então aqui tem uma mesa composta com prato, os talheres inoxidável, que é muito importante para o ambiente marítimo, o copo de melanina. Aí a gente também tem um copo de champanhe, que olha, esse aqui, ele é demais. Arraso! Esse aqui é uma marca italiana, gente, todo lapidado que parece cristal. Ninguém diz que isso aqui não é um cristal? Olha que lindo! Para tomar o prosecchino. É maravilhoso. Assim, tem gente que usa joguinho americano. Eu forneço joguinho americano, um pesponto de couro sintético. Também tem uns de material mais sintético. Então, assim, use e abuse. Bota flor, bota conchinha, bota velinha artificial, essas que acendem com bateria. Use e abuse, porque sempre vai trazer uma memória afetiva. Gente, vocês viram que legal? Então, assim, são coisas simples que você pode ter nos seus utensílios, né, da sua embarcação, tá vendo? Ó, esses pratos coloridos que dão todo o charme. Óbvio, no dia a dia, às vezes você não tem um guardanapo de tecido, né, por questão de praticidade mesmo. Mas você pode ter alguma coisa mais arrumada quando você vai receber alguma visita, enfim. E essas taças aqui, que são todas de... Qual o material mesmo? Policarbonato. Policarbonato, ó. À vontade.
E olha, ficou muito bonito mesmo, olha. Arrasou. Agora eu quero tomar um prosecco. Vamos lá. Olha só, a Rúbia vai dar uma dica também, o que a gente pode fazer, um petisco, finalzinho de tarde, o que a gente pode estar servindo. Então, essa cesta que foi que montei, né? Eu fiz essa cestinha de MDF, botei aqui papel seda e aqui fiz um mix de queijos, sequilhos, amêndoas, botei umas folhinhas de louro para decorar, uns morangos, uva, aqui tem um brie, aí coloca dentro que fica um charme. Um melzinho dentro de um vidrinho, né? Que parece assim aqueles antídotos, né? É. E aí coloca aqui um recipiente para colocar o mel, o queijinho ali e petiscar. E é prático para dentro do barco para receber as visitas. Ótima dica. É bom, né? Agora, porque ninguém é de ferro, né? Vamos experimentar essa taça, tá? Vamos experimentar essa taça. Porque o líquido é precioso. Opa! Prosperidade, ó. Rúbia, foi ótimas dicas valiosíssimas, preciosas, que eu tenho certeza que todo mundo vai usar essas dicas. Tanto faz se você tem uma embarcação ou não tem, você pode usar em casa, enfim. São dicas realmente muito práticas e que compõem, que deixam o nosso ambiente sempre mais aconchegante, né? Que a ideia é essa mesmo, a gente ter mais conforto. Adorei, muito obrigada. E quem tiver alguma dúvida pode me chamar que eu dou a dica com o coração. Viva! Viva! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar.